Olá, turma do nono ano. Na nossa aula dessa semana, a gente vai estudar sobre as propriedades dos polígonos semelhantes, certo? A gente já falou um pouco sobre os polígonos semelhantes e figuras semelhantes, certo? E hoje a gente vai entrar em algumas propriedades, que são duas, certo? Sendo a primeira dela a razão entre os perímetros. Lembrando, pessoal, razão é a divisão entre duas medidas, certo? Essas medidas podem ser uma medida de um segmento, medida de um perímetro, medida de uma área, certo? Pode ser qualquer medida. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar a razão entre dois perímetros. Então, vamos ver aqui o seguinte, ó. Observe os hexágonos regulares representados abaixo. Esses hexágonos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles dois é de 1/2, certo? Ou seja, esse hexágono regular menor, ele tem lado 1 centímetro, o maior tem lado 2 centímetros, certo? Então, a razão de semelhança é 1/2. Um é a metade do outro. Calculando o perímetro de cada polígono, temos o seguinte: o perímetro do hexágono menor, né, A, B, C, D, E, F, é 6 vezes 1, que é a medida do lado, que vai ser 6. E a medida do hexágono maior, né, é 6 vezes 2, que é o lado, que vai ser 12, tá bom? Então, a razão entre os perímetros dadas também vai ser 1/2, igual à razão de semelhança entre os lados, beleza? Então, observe que a razão entre os perímetros dos dois hexágonos é igual à razão de semelhança entre os hexágonos, certo? Dessa forma, como é que a gente pode analisar essa situação? Se uma questão desse apenas os lados de um dos triângulos e desse também a razão de semelhança, você não precisaria nem achar os lados, certo? Para encontrar o perímetro da figura maior, certo? Apenas sabendo que a razão de semelhança entre os perímetros é igual, você já poderia encontrar o perímetro da figura maior, tá bom? E aqui ele dá a definição, certo? Que é o que a gente quer. Se dois polígonos semelhantes têm a razão de semelhança R, esse R pode ser qualquer valor, tá? A gente vai indicar para a letra para ficar generalizado. Então, se dois polígonos semelhantes têm razão de semelhança R, a razão entre os seus perímetros também será R. Como a gente viu aqui acima, ó, a razão de semelhança era 1/2, a razão entre o perímetro também vai ser 1/2. Seguindo aqui na mesma página, a gente vê a razão entre áreas, certo? Nesse caso, a gente tem um retângulo aqui medindo 1 e 2 de medidas, certo? E um outro maior medindo 3 e 6. Então, eles são semelhantes e a razão de semelhança é 1/3, tá bom? Calculando a área de cada retângulo, temos o seguinte, que a área do menor é 2 centímetros e a área do maior é 18 centímetros. A razão entre as áreas dos retângulos é, simplificando, 1/9. Perceba que a razão, ó, ela deu diferente. Só que o que, que a gente pode encontrar de parecido aqui? O seguinte, ó, 1/9 é igual a 1/3 elevado ao quadrado, certo? E isso vai ser um padrão. A razão entre as áreas de duas figuras, ela sempre vai ser a razão de semelhança entre essas figuras elevado ao quadrado, tá bom? Continuando, certo? Ele fala o seguinte: observe que a razão entre as áreas não se mantém, certo? Mas o valor obtido é igual ao quadrado da razão de semelhança entre os polígonos. Então, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó: o valor obtido é igual ao quadrado da razão de semelhança entre os polígonos, certo? Quando a gente faz a razão entre as áreas, ela vai ser justamente o quadrado da razão de semelhança entre os lados. E aqui ele define isso, certo? Dois polígonos semelhantes têm razão de semelhança R, a razão entre suas áreas será R ao quadrado. Então é isso, pessoal.
essa foi a aula de hoje, tá bom? No nosso próximo encontro pelo Meet, a gente vai trabalhar melhor todo esse conteúdo, certo? Tentar tirar essas dúvidas e resolver também a atividade que vai ficar aí no formulário, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima semana e valeu!